É uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Kassab, que andou dando umas declarações aí que me deixam preocupado, tá? Mas eu quero fazer um alerta aqui, porque o que acontece? Aqui, ó, o Kassab está dizendo que o seu projeto é o Tarcísio, ou seja, o Kassab vai apoiar o Tarcísio para 2026. E eu não tenho problema com isso não, tá? O Kassab apoiar o Tarcísio, eu não vejo problema. O problema é o Tarcísio apoiar o Kassab. É isso que eu acho que seria um erro enorme do Tarcísio. Eu espero que o Tarcísio fique mais próximo de Bolsonaro, que o Tarcísio vá para o lado do Bolsonaro, de preferência que saia do Republicanos e vá para o PL, seria o ideal. Enquanto for o Kassab apoiando o Tarcísio, eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é se for o Tarcísio apoiando o Kassab. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por vereadores e prefeitos pró-liberdade, Raposa de Nove Caldas Longas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, já tem aí muita gente criticando o Tarcísio pelo apoio que ele deu ao Nunes, né? Criticando o cara porque ele não apoiou o Marçal e coisa e tal. Mas eu já falei para vocês que eu gosto muito do Tarcísio, acho que ele tem uma conduta ideológica perfeita e ele tem mantido que ele é do Bolsonaro, o apoio dele é ao Bolsonaro e eu espero que esse seja o mote dele em 2026, né? 2026 está longe ainda, tá difícil saber quem é que vai ser o candidato da direita em 2026. Bolsonaro vai apoiar alguém? O Marçal vai ser candidato, né? Eu falei para vocês, o Marçal ficou com uma carta na manga agora muito importante para 2026. Ele não vai se sujar ganhando a Prefeitura de São Paulo. Se ele ganhasse a Prefeitura de São Paulo, ele não seria mais antissistema, né? Então ele ficou com esse trunfo na manga. Você só consegue ser antissistema em uma eleição, meu amigo. Não tem alternativa, não. Depois que você ganhou a eleição, você se torna parte do sistema, não tem alternativa. O ideal é que você consiga dominar o sistema. Foi o que Bolsonaro conseguiu fazer em muitos aspectos. Foi perfeito? Não, não foi perfeito. Mas conseguiu avançar em muita coisa contra o sistema dentro do sistema. Isso é o melhor que você pode ter. Porque uma vez que você ganhou a eleição, só pode acontecer isso. Ou você faz parte do sistema e consegue mudar o sistema por dentro, consegue diminuir o tamanho do Estado, é o que Bolsonaro conseguiu fazer, ou então você é rejeitado pelo sistema e é cuspido fora. Então não tem alternativa, né? O Marçal sabe disso. Então pode ser que ele tenha feito exatamente essa conta de deixar para concorrer em 2026 para poder ser antissistema lá também. Agora, ninguém é mais sistema que o Kassab. O Kassab é o cara que incorporou no PSD o antigo PSDB. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. E olha só, está cada vez mais claro, até a Eliane Cantanhede está falando isso aqui, ó. Novo PSDB e novo Tucano entram em campo com as eleições municipais. A estratégia do Kassab vai de vento em popa, ocupar o vácuo do centro, fazer o PSD encarnar o falecido PSDB. E aquilo estava claro para mim já isso, eu tenho falado para vocês, inclusive eu tenho falado que o PSD é o partido do Alexandre de Moraes. Olha só, o Alexandre de Moraes, por mais que eu considere ele de esquerda, você provavelmente considera ele de esquerda e coisa e tal, ele não se considera de esquerda, não. Ele se considera de centro-direita, ou seja, do PSDB, do PSD. Veja, de novo, ele se considera de centro-direita, porque ele considera que o PSDB e o PSD são de centro-direita. Eu não acho isso, acho que o PSD e o PSDB são de esquerda. Você pode dizer até centro-esquerda, mas talvez não, seja esquerda mesmo, né? De qualquer forma, essa é a visão desse pessoal. Toda essa reviravolta que teve lá no STF de tentar destruir o Bolsonaro não foi por conta do... Não é que esse pessoal queira o PT de volta. A volta do PT foi incidental, foi uma situação do tipo, olha, não tinha ninguém que tirasse o Bolsonaro em 2022, então precisamos de alguém que tire o Bolsonaro. A única figura que eles conseguiram achar era o Lula. Por isso que eles descondenaram o Lula, né, limparam toda a ficha dele para ele poder tirar Bolsonaro. Mas o que esse pessoal quer... O que o Alexandre de Moraes quer não é Bolsonaro nem Lula, o que ele quer é o PSDB, é o PSD, que é o novo PSDB agora, né? O Kassab teve uma estratégia inteligente, porque o PSDB ficou muito manchado com essa história do Teatro das Tesouras, né? Ninguém perde para o PT tantas eleições seguidas e fica impune. É lógico que ficou na cara que o PSDB queria perder a eleição para o PT, então o PSDB não era oposição de fato ao PT, né?
o PSD ocupou isso daí, já que não tem essa figura, o PSDB tá queimado, ele ocupou esse espaço. Como eu expliquei para vocês, embora o Kassab esteja querendo vender aqui que o centro venceu, a polarização não, quem venceu foi o PL mesmo, como eu já expliquei em outros vídeos. Quem teve o maior número de votos para prefeito foi o PL em todos os partidos, muito mais que o Kassab. O PSDB é a mesma coisa, PSB e PSDB é a mesma coisa, né? Ele ganhou em um monte de cidade pequenininha e justamente diminuiu o número de prefeituras do PSD. Por quê? Porque o PSD lá em 2020 fez 600 e poucas prefeituras, mas depois ele ganhou um monte de prefeituras, um monte de prefeitos mudou de partido para o PSD, justamente fugindo da chaga, né, do nome feio que é o PSDB. E daí, ou seja, no início de 2024, o PSD tinha 1.040 prefeituras. Agora, no início de 2025, vai ter 888. Ganhou um número grande de prefeituras, mas eram menos prefeituras do que ele tinha antes. Então, ao contrário, é lógico que o Kassab vai dizer que ganhou. É lógico que o pessoal do Centrão vai dizer que ganhou. É lógico que a esquerda vai dizer que o Centrão ganhou. Tá um monte de gente falando aí que o Centrão ganhou, mas eu já expliquei para vocês, não. Pega o G103, pega o grupo das cidades maiores, que é onde está o grosso da população brasileira. Quem ganhou foi o PL. O PL teve mais votos nessa eleição para prefeito no primeiro turno do que todos os outros partidos, inclusive o PSD, né? Por quê? Porque ganhou em cidades maiores, ganhou em cidades mais relevantes no final das contas, e é isso que importa. É aí que você vai ter a base para ganhar as eleições de 2026. Então é lógico que o Kassab quer trazer o Tarcísio para o lado dele, é lógico que quer. O Lula queria também. Quem não lembra do Lula querendo falar que o Tarcísio era amigo e não sei o que lá, quando o Tarcísio foi lá em Brasília? E eu apontei para vocês, vão tentar usar isso contra o Tarcísio. Não tem problema. Todo mundo que quiser apoiar o Tarcísio está ótimo. Ninguém reclama de ter mais apoio de quem quer que seja. O problema é o contrário, e o contrário não está acontecendo. O Tarcísio aceitou o Kassab como secretário dele lá na Prefeitura de São Paulo, justamente por quê? Porque o PSD é muito forte em São Paulo, o Tarcísio precisa governar e está fazendo um ótimo governo lá em São Paulo, não tem problema nenhum esse tipo de coisa. A questão é, o Tarcísio continua deixando claro que Bolsonaro é o líder dele, Bolsonaro é quem vai definir quem será o candidato em 2026. Então, eu não vejo problema nisso aqui. Muita gente já está colocando aqui, tá vendo aí o Tarcísio com o PSD e com o Kassab e coisa e tal. Não vejo problema nenhum nisso. Enquanto for o Kassab apoiando o Tarcísio, não tem problema nenhum. O problema é se o Tarcísio começar a se engraçar muito com o Kassab. Isso é um risco que o Tarcísio corre. Corre até o risco de perder o meu voto. Se engraçar muito para o PSD e coisa e tal, corre o risco de perder o meu voto. Não acho que o Tarcísio vai fazer isso. O Tarcísio está fazendo a coisa correta. Está pegando a pauta do Bolsonaro e usando uma persona política mais centrada, menos radical em algum aspecto. E, de novo, é isso que ganha eleição. Ganha eleição. Os extremos não ganham eleição. Os extremos, lógico, quem já vota na direita vai votar no Tarcísio. Quando chegar a eleição em 2026... se a opção da direita for o Tarcísio, vai acabar votando nele no final das contas, né? A questão toda é essa. O grande risco que existe é o Tarcísio ir muito para o centro, e aí você abre espaço para alguém mais extremado na direita. Não tenha dúvida, isso pode acontecer. Isso é um risco que o Tarcísio tem que ter em mente. O Kassab... Ter o apoio do Kassab não tem problema nenhum. Agora, se ele encarnar esse centro, essas ideias do PSD de neutralidade, de não polarização e coisa e tal, aí, meu amigo, ele vai ter um problema em 2026 realmente, porque vai abrir espaço para um candidato realmente antissistema, né? Esse é o ponto central da história. Eu continuo achando o Tarcísio um excelente candidato, não vejo problema dele ter criticado o Marçal, não vejo problema dele ter apoiado o Nunes, até porque Bolsonaro apoiou o Nunes também, então não tem problema nenhum nisso daí. Agora, se o Tarcísio em 2026 for muito para o centro, ele tem que tomar cuidado. Ele tem que apelar ao centro. Quem ganha a eleição, quem apela ao centro. Mas não pode deixar de abrir a estratégia do antissistema mais à direita que o Tarcísio. Isso pode ser um risco para ele. É fácil o Tarcísio gerenciar isso. É só ele ter o apoio de Bolsonaro. Ele tendo o apoio de Bolsonaro, ele ganha mole em 2026. O que ele não pode é se engraçar muito para o Kassab. Isso pode ser fatal para o Tarcísio. Vamos acompanhar. Não vejo problema do jeito que está hoje, não vejo problema do Kassab querer o Tarcísio. O Lula queria o Tarcísio. Todo mundo quer o Tarcísio. O Tarcísio é o grande candidato para 2026. Só que
o Tarcísio deixa claro, ele é do Bolsonaro, e é isso que eu espero que ele mantenha até lá. Se mantiver, vai ganhar essa eleição fácil. Eu já falei para vocês que eu vejo que a internet muitas vezes subestima o Bolsonaro, né? Acho que o Bolsonaro só cresceu por causa da internet, por causa dos memes, da desinformação. Isso é o mesmo erro que a esquerda comete, de achar que o Bolsonaro é só isso. Não, Bolsonaro tem um histórico de ser contra a esquerda, de ser de direita, de ser contra o sistema muito maior até do que o histórico do Marçal. Quando o Marçal estava trocando fralda ainda no berço, o Bolsonaro já estava batendo no PT, já estava batendo na esquerda. Esse tipo de coisa, para a população em geral, que é muito mais do que apenas a internet, isso faz diferença. Bolsonaro ainda é o grande cara que a gente tem para 2026. E se ele apoiar o Tarcísio vai ganhar. Por mais que o Marçal vá fazer coisa, vai botar toda a brincadeira dele, coisa e tal, Bolsonaro mostrou que consegue botar o candidato dele, botou o candidato dele, o Nunes, no segundo turno, e consegue fazer a mesma coisa em 2026 com quem que ele apoiar em 2026, ou se ele for o candidato também, né? Então é isso que eu acho. Não me preocupa Kassab apoiando o Tarcísio. Me preocupa se o Tarcísio começar a ficar muito amigo do Kassab. Aí eu fico preocupado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.